Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Puerto Cabelo, jogo que acontece às 21h30, 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana em São Januário. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, e sem novidades. A única novidade é se o Vasco perder para o Puerto Cabelo com São Januário completamente lotado, o Fábio Carille provavelmente vai ser demitido. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ficar por dentro de todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos tentar bater uma meta aí nesse vídeo de 30 likes. Ajuda a gente, que é muito importante. Agora vamos para as informações, vamos saber o horário da partida, onde você pode assistir. Vamos lá. Escalação do Vasco, Carille volta com titulares em jogo da Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabelo. Carille que poupou os jogadores titulares contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Jogou somente 3, João Vitor, Lucas Piton e Léo Jardim. Então, o resto estava todo mundo no banco de reservas, então o que a gente tem que pedir no mínimo aqui é vontade e um físico melhor desses jogadores, né? A gente tomou uma goleada do Corinthians, podia até ter sido mais, de 5-0 e tudo mais, graças a Deus não foi, né? Mas enfim, e contra o Melgar, pela própria Copa Sul-Americana, o Vasco deu um mole absurdo. Tomou 2 gols em 10 minutos do Melgar fora de casa. A gente desperdiçou 2 pontos que a gente podia hoje estar ali em primeiro colocado no grupo. Enfim, vamos lá. Depois de poupar parte do time contra o Corinthians, o técnico volta com um time que empatou contra o Melgar na primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Vasco terá a volta do time titular na partida desta terça-feira contra o Puerto Cabelo da Venezuela. Fábio Carille terá força máxima no jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Depois de poupar a maior parte do time da derrota contra o Corinthians, no sábado, em São Paulo, o Vasco usará os titulares contra os venezuelanos para tentar a primeira vitória na competição. O time esteve perto de começar o torneio com 3 pontos, mas sofreu o empate no fim contra o Melgar no Peru. E aí tá aqui, na entrevista coletiva depois da partida contra o Corinthians, Carille deu pistas sobre a escalação do Vasco para o jogo desta terça-feira. Ele citou o desgaste físico de alguns titulares e afirmou que Garré voltaria ao time titular contra o Puerto Cabelo. Paulinho é o favorito no meio de campo para ser a dupla de Hugo Moura, o que estava sendo antes também, né, Paulinho e Hugo Moura, a dupla titular do Vasco. Bom, a provável escalação do Vasco, pessoal, segundo o Globo Esporte Vasco, é essa aqui, tá até no campinho que eu montei aqui para mostrar para vocês, que é a seguinte: Léo Jardim no gol, lateral direito, Paulo Henrique. A dupla de zaga, Maurício Lemos e João Vitor. Lateral esquerdo, Lucas Piton. A dupla de volante, Hugo Moura e Paulinho. Mais pra frente, Felipe Coutinho, comandando ali o meio campo do Vasco. Ponta direita, Benjamin Garré. E ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, o capitão Pablo Verrete. É uma escalação que é a mesma escalação do jogo contra o Melgar, do jogo contra o Santos e tudo mais. Então, né, não é nada de novidade, vamos dizer, nessa provável escalação do Vasco. Eu acho muito errado, na minha opinião, tá? Colocar o Benjamin Garré como ponta direita. Pelas partidas que eu assisti dele com a camisa do Vasco, que foram poucas, lógico, né? Mas eu via muito mais ele com aquela característica de meio campista, jogar mais pro meio, né? Caso o Felipe Coutinho saísse no segundo tempo, colocasse o Garré ali pro meio campo. Ali na ponta direita eu colocaria ali talvez o Ryan, o próprio Adson, se tiver bem fisicamente, poder jogar, colocaria ali na ponta direita, acho que seria melhor que o Garré. No jogo contra o Melgar, o Garré não mostrou tanta coisa, né? E nem contra o próprio Santos. Eu até gostei da movimentação do Garré contra o Santos, mas eu acho que ele pode agregar mais ainda do que ele agregou naquela partida. Enfim, então é essa a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, beleza? Escalação formada ali pelo treinador Fábio Carille, que tá numa corda bamba com a torcida vascaína. Bom, olha aqui, onde você pode assistir a partida de hoje, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, cara, é muitos canais de streaming, né? Que é onde você tem que pagar para poder assistir. Por exemplo, o último jogo do Vasco contra o Melgar, lá do Peru, o jogo do Vasco foi passado na Paramount, que você tinha que assinar e era R$20, né? Agora a partida de hoje vai ser transmitida na ESPN e também na Disney+, tá? Então informação importante de que a transmissão do jogo entre Vasco e Puerto Cabelo terá transmissão exclusiva na ESPN
ESPN, né? Muita gente já tem uma ESPN e tudo mais. Então, informação importante pra gente saber. E aí tá aqui também, ó, Rogério Valg será o narrador da partida entre Vasco e Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. Os comentários serão de Eugênio Leal e Carlos Simon, com as análises da arbitragem. Fernando Campos fará uma live pré-jogo no YouTube e da ESPN, né? Então, informação importante, quem quiser assistir aí, né, a partida vai ser a narração e os comentários desses comentaristas aí também que tá na tela. Beleza? Então, informação importante para a partida de logo mais. É super importante a gente falar sobre essa situação, porque muita gente tem essas dúvidas. Então tá aí, né, eu respondendo essas dúvidas de todos vocês. Bom, a multa do Fábio Carille, a gente sabe que muito bem que o Fábio Carille, caso ele perca no jogo de hoje, pode ter certeza absoluta que o Carille vai ser mandado embora. Nem que coloque o Felipe para treinar o time do Vasco, mas tem que ser mandado embora. Eu já mandaria embora logo já, na verdade, né? Mas enfim, a diretoria quer esperar um pouco o jogo de hoje contra o Puerto Cabello, o jogo de sábado contra o Sport. E na minha opinião, isso ajuda o Fábio Carille, porque a gente sabe que o Vasco tem mais elenco que o Puerto Cabello, o Vasco tem mais elenco que o Sport e os dois jogos são em casa, né? Então, isso acaba ajudando na permanência do Fábio Carille, porque teoricamente a obrigação do Vasco é vencer. 2 jogos dentro de casa, São Januário lotado. Então é obrigação do Vasco vencer esses 2 jogos. Se vai vencer ou não, não sei, mas espero que vença e é obrigação do Vasco. Se não vencer, pode ter certeza absoluta que o Fábio Carille, se o Vasco perde hoje pro Puerto Cabello, que é um time que tem 14 anos de existência, não tem história nem tradição nenhuma dentro do futebol sul-americano, com todo o respeito, mas cara, aí é motivo, cara, de fazer uma limpa geral nessa comissão técnica do Vasco da Gama. E aí, inclusive, né, caso o Fábio Carille for demitido, quero saber a opinião de vocês, quem vocês contratariam ali para ser o treinador do Vasco. Deixa aqui nos comentários que é importante, beleza? E dá a sua opinião também sobre a escalação do Vasco para a partida de logo mais. A provável, no caso, né? Enfim, olha aqui a informação que tem do Lucas Pedrosa, pessoal, é que caso o Vasco queira demitir o Fábio Carille, a multa é de R$500 mil até o dia 30 de junho. Então, se o Vasco demitir ali o Carille até o dia 30 de junho, que até lá provavelmente ele vai ser demitido, né? O Vasco ali pagaria R$500 mil. Não é uma multa tão grande, nada do tipo, mas é uma multa ali que equivale ali, né, a multa do treinador. Caso a demissão ocorra a partir do dia 1/7, né, a multa cai para R$250 mil, que eu acho que, na minha opinião, o cara, ele nunca que ele dura até o mês 7 no comando técnico do Vasco. Ele já tá numa pressão absoluta, absurda, né, só se ele emendar ali 5 vitórias seguidas, 6, um empate, seja o que for, né, aí sim, beleza, né, aí tá fazendo um bom trabalho, mas se não, o que tá mostrando dentro de campo Vasco, me desculpa, mas ele não dura nem até semana que vem, né, vamos se dizer, né? Enfim, outra informação aqui importante, pessoal, é que o Vasco aí ampliou o contrato do lateral direito Paulo Henrique até dezembro de 2028, tá? O antigo vínculo do lateral direito com o Gigante da Colina era válido até 2027. Então, informação importante pra gente saber aí, ó, sobre o lateral Paulo Henrique, que é um lateral que a gente vê, cara, que faz total diferença dentro de campo, né? A gente viu contra o Corinthians a deficiência que o Puma tem na marcação, até no ataque ele não tá tão bem, ele fez uma partida horrorosa, uma péssima partida do Pumita Rodrigues contra o Corinthians no lateral direito. E hoje a gente vê e é claro que o Paulo Henrique ele é lateral absoluto, sem dúvida nenhuma, na lateral direita do Vasco, né? Então, isso é importante pra gente saber também, que é um lateral ali que tá conseguindo desempenhar bem com a camisa do Vasco da Gama e tem o contrato renovado aí até o final de 2027, beleza? Outra informação aqui importante, que já é um jogador que tá fora dos planos do Carille e que possivelmente pode sair do Vasco, é o Souza, tá? Fora dos planos de Carille, Souza pode deixar o Vasco em breve. O volante entende que ainda pode render e busca mais minutos em campo. A possibilidade de uma rescisão amigável é estudada nos bastidores, já que o jogador de 36 anos tem contrato com o Vasco até o final do ano. Informação dada pelo André Hernan sobre essa situação do volante Souza. Beleza? Informação importante pra gente saber também. É um jogador ali com todo respeito que ele veio só caso do Coutinho, né? Nada tira da minha cabeça isso, né? Pra mim ele foi contratado muito por conta do Coutinho.
Coloca ali 90% de possibilidade que ele foi contratado por conta da vinda do Coutinho, dele e do Alex Teixeira, né? Enfim, é um jogador ali que teve suas oportunidades, quando teve oportunidades fez besteira dentro de campo, foi expulso quando o Vasco precisava de fazer o gol, enfim, tá queimado com o torcedor vascaíno, inclusive, muito torcedor do Vasco não gosta do Souza, né? E realmente tem motivo, porque é um cara que falou pra caramba nos podcasts que teve por aí, nas entrevistas e tudo mais, que seria um dos titulares do Vasco, que seria se colocasse ele em qualquer time do futebol brasileiro, ele seria praticamente titular em praticamente todos. Enfim, falou pra caramba, falou pra caramba, teve igual pra falar, mas dentro de campo não mostrou nada, nem um terço do que ele falou nas entrevistas. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, de verdade, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo de provável escalação, então o seu like é muito importante e o seu compartilhamento também aqui no nosso canal ajuda pra caramba, beleza? Então acho que é mais ou menos isso. Hoje tem live às 14 horas, como tem live todos os dias aqui no nosso canal. Então eu conto com essa presença de vocês aqui no nosso canal no YouTube às 14 horas, porque ajuda pra caramba a gente crescer cada vez mais aqui na plataforma. Beleza, gente? Tamo junto. Obrigado pela moral de todos. O seu like é muito importante porque ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma. Então, cara, deixa seu like. Não custa nada. Seu dedo não vai cair se deixando o like, né? Então, é importante pra caramba aqui no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, né? Do nosso trabalho, pra gente aí, futuramente, se Deus quiser, crescer cada vez mais. Beleza? Então é isso. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, pessoal. Abraço. Tamo junto.